caso oblíquo, substitui substantivos e complementam os verbos. São me, mim, comigo, te, ti, contigo, olha, se, consigo, nós, conosco, vós, convosco. Ou as, lhe, se, que, consigo. Então, nesse caso, tá? Eles vão substituir os substantivos, tá? Por exemplo, me vai substituir o eu, tá? Então, entregue isto para mim, nesse caso, tá? Está comigo seu caderno. Está comigo, tá? Note que, para além de identificar quem tem o caderno, o pronome auxilia o verbo estar. Possessivos são aqueles que exprimem posse. Meu, minha, teu, tua, seu, sua. Nosso, nossa, vosso, vossa. Então, posse. Meu casaco. O seu jaleco ficou lindo. Demonstrativos. Os pronomes demonstrativos são utilizados para indicar a posição de algum elemento em relação à pessoa, seja no discurso, no tempo ou no espaço. Então, ele vai indicar, o pronome demonstrativo vai indicar algo, vai indicar alguma coisa, tá? Este, esse, aquele, aquelas, esta. Isso, aquilo. Nós temos os variáveis e os invariáveis, tá? Por que são variáveis e invariáveis? No caso de esse, pode ser esses, ou essas, aqueles, aquelas. Ele tem o uso do plural, no plural. Mas eu não posso falar estos, eu só posso falar esses. Então, por isso que o isso e aquilo não se usa esse, tá? Este prontuário é do paciente José Alves. Aquele hospital é o mais limpo da cidade. Importante. Quando o objeto está com a pessoa que fala, ou próximo dela, utilizamos este, esta, estes, esta e isso. Quando o objeto está distante da pessoa que se fala, utilizamos esse, essa, esses, essas e isso. Então, por exemplo, está perto, eu digo, este computador está um pouquinho distante, eu falo esse computador. E se ele está muito distante, eu falo aquele computador, tá? Indefinidos. Substituem ou acompanham o substantivo de maneira vaga e são empregados na terceira do discurso. São eles: alguns, algumas, nenhum, nenhumas, pouco, pouca, todo, toda, outro, outro. Certo, certa, vários, vários, quanto, quantas, qualquer, quaisquer. Não tem, não tem assim, é uma maneira muito vaga de se dizer, tá? Nenhum vestido serviu na Antônia. O termo nenhum acompanha o substantivo vestido, de maneira vaga, porque a gente não sabe de que vestido está falando. Cada pessoa deve escolher seu caminho. O termo cada acompanha o substantivo da frase pessoa, que não especifica. Relativos. Os pronomes relativos se referem a um termo já dito anteriormente na oração. Então, ele não vai, para não evitar repetir aquele termo, a gente põe um pronome relativo para identificar ele na frase. Por exemplo, o qual, a qual, os quais, as quais, cujas. Exemplo, os temas sobre os quais falamos são bastante complexos. Ou seja, os temas sobre os temas quais falamos. Mas como eu não posso falar assim, né? Porque não tá seguindo a norma padrão, eu tenho que dizer os temas sobre os quais falamos.
Interrogativos são pronomes indefinidos em classe interrogativa direta ou indireta. O que? Como assim? É, quem? Que? Qual? Quais? Quantos? Exemplo. Quanto custa a entrada para o cinema? Direto. Agora, eu estou perguntando de maneira direta, né? Quanto custa? Informe. Quanto custa a entrada para o cinema? Agora, de maneira indireta. Tratamento. Os pronomes de tratamento são termos respeitosos empregados em situações formais, tá? Mas, como toda regra tem exceção, você é o único pronome de tratamento utilizado em situações informais, tá? Então, você, no caso, a gente usa para situações informais, ok? São eles: você, Vossa Excelência, Senhor, Vossa Majestade. Alguma dúvida? Tá tudo tranquilo? Pessoal, alguma dúvida? Alguma dúvida? Tudo ok? Todo mundo entendendo? Eu espero que todos estejam entendendo, tá? Qualquer coisa, sobre o áudio e perguntar. Vou continuar então, ok? Verbo é a palavra que expressa ação, estado, tá? Verbo de ligação ou fenômenos meteorológicos. Os verbos se flexionam em pessoa, número, tempo, modo e voz. Então, nós temos aí, né, vários tópicos para falar. Os verbos podem indicar, entre outros, processos, ação, estado, fenômeno da natureza, ocorrência ou desejo, tá? O verbo nada mais é do que uma ação, tá? Ele pode ser uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza, ok? Advérbio é a palavra invariável modificadora do verbo, do adjetivo, de outro advérbio ou de toda oração. Então, o advérbio ele pode ser modificadora do verbo, do adjetivo, de outro advérbio ou de toda uma oração.